tem muita gente falando que o que a gente está vendo com a Covid é uma fração do que vai acontecer se a gente não evitar algumas das consequências da mudança climática, mas ao mesmo tempo que a gente precisa combater essa crise climática, é difícil combater, né? Então, você mudar a forma de gerar energia e a forma das pessoas consumirem e aumentar a sustentabilidade da sociedade causa conflitos, né? Essa é a foto dos coletes amarelos lá na França, que foi um protesto monstruoso que começou porque o governo decidiu aumentar o preço da gasolina para desestimular o consumo de gasolina e tentar bater metas de redução de emissões, né? Então, é uma área que tem conflito e que a gente acredita que tendo dados e tendo evidências, a gente consegue tentar ter uma discussão um pouco mais baseada em fatos para tomar essas decisões que são necessárias aí no longo termo. Quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, transporte, que está aí no canto esquerdo, não sei se vocês veem meu mouse, mas transporte representa 14% de todas as emissões que são geradas aí no planeta, né? Então, por isso que a área de transporte é um dos focos aí de redução de emissões, porque ela é responsável por uma fatia grande das emissões de poluentes. No contexto específico de São Paulo, em 2009 foi criada a primeira política de mudança do clima do município. Essa política de mudança do clima de 2009, em um dos seus itens, ela determinava que em 10 anos o transporte coletivo em São Paulo teria que emitir zero CO2, então teria que ser totalmente limpo em 10 anos. Né? Chegou em 2018, ele estava longe de ser totalmente limpo, na verdade ele mal tinha veículos sustentáveis de energia elétrica rodando na frota. Então, em 2018, o artigo 50, que dizia respeito às emissões, foi alterado, né? Então, em 2009, tivemos uma meta de 10 anos, não batemos a meta, e aí dobramos a meta, então agora, 20 anos, fazer o que a gente devia ter feito nos 10 passados. Então, em 10 anos, vamos ter 50% de redução de CO2 e 90% de material particulado NOx, para zerar finalmente, ou praticamente zerar daqui a 20 anos. E aí a nova licitação do transporte público foi feita pareada a essas metas de mudança climática. Então, na licitação nova do transporte público, determinaram metas anuais de redução de emissões, para que ao fim de 10 anos da licitação seja atingida essas metas de 50% e 90% e 80%, e em 20 anos seja finalmente praticamente limpo o transporte público na cidade de São Paulo. O trabalho que eu vou apresentar, ele já começou já uns 2 anos atrás, teve 2 etapas, e a primeira etapa foi caracterizar o perfil de emissões do transporte público do Brasil, né, a partir da análise de 6 regiões. Então, analisamos dados aí de São Paulo, área metropolitana de São Paulo, ônibus intermunicipal, né, MTU, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Campinas. E a ideia aqui era tentar identificar todos os tipos de trajeto de ônibus que existem no Brasil, no que diz respeito a variáveis que impactam a emissão de poluentes. Então, é um trecho longo de subida, é um trecho de corredor em descida, é um trecho curto no bairro. Então, a gente acabou catalogando aí 18 tipos de segmentos de ônibus que os ônibus percorrem aí nessas 6 regiões, e que a gente estima que seja representativo dos sistemas de transporte de todo o Brasil. E aí, a partir dessa identificação desses 18 trechos, a gente achou aqui na rede de São Paulo linhas de ônibus que passavam por esses 18 trechos, ou trechos similares a esses 18, e medimos a aceleração dos ônibus em campo, no ônibus em operação, com sensor de 1 Hz, então medindo a aceleração do ônibus a cada segundo, e em cima desses perfis de aceleração dos ônibus passando por esses trechos, fizemos uma medição em campo de prova, simulando essas condições de operação para ter um ambiente controlado para medir as emissões. Então, esse é um trabalho que a gente fez em parceria com o IEMA, o Instituto de Energia e Meio Ambiente. Para medir as emissões, no campo de prova, o IEMA pegou diversos ônibus de diversos modelos diferentes, diversas tecnologias veiculares diferentes e diversos combustíveis diferentes, equipou esses ônibus com medidores de poluição, com tubos para capturar as emissões, filtros para medir material particulado e tal,
e fez os motoristas rodarem num campo de prova, seguindo um ciclo de operação, que foi o que a gente detectou nas vias de São Paulo, nos 18 trechos que a gente tinha detectado, que são os 18 trechos típicos de redes de transporte. Então, a partir dessas medições em campo de prova, eles desenvolveram um modelo matemático, e aí a segunda etapa desse projeto foi aplicar esse modelo em dados em tempo real para fazer o monitoramento de emissões online. Então, para isso, a gente usou basicamente 4 fontes de dados aí, as informações de GPS dos ônibus, né? Então, cada ônibus de São Paulo, ele gera uma posição a cada 40 segundos, e o GTFS, que é o mapa da rede de transporte de São Paulo, então ele identifica por onde os ônibus devem passar. A frota, então, o cadastro de frota, dizendo qual veículo, qual tipo de veículo, qual tamanho, qual motor, qual combustível, etc. E dados de passageiros, então, frequentação de cada linha, né? Então, a partir dos dados GPS e GTFS, cruzando esses dados, a gente consegue calcular velocidades médias e distâncias percorridas pelos ônibus em São Paulo, na cidade, né? E a gente precisa do GTFS porque ele dá o caminho que o ônibus devia estar fazendo. E o GPS, ele é impreciso, então a gente acaba usando esse caminho planejado para corrigir a posição de GPS e projetar o lat long que a gente recebe na rota real, na rota projetada do ônibus, que é para onde o ônibus devia estar passando. Então, com isso, a gente calcula velocidades médias, distâncias. Com a frota, a gente tem tecnologias veiculares e modelos de veículos. Usando essas 4 informações, a gente consegue calcular as emissões por veículo ao longo do dia. E com o dado de frequentação, a gente consegue calcular as emissões por passageiro e ter aí um retrato das emissões geradas pelo transporte público em relação a diversas variáveis. Mas isso, falando, parece que é simples, né? Porque todo dado é redondinho e vem tudo bonitinho, é só você fazer uma conta e ter essas métricas, né? Mas o dado é normal e é típico de qualquer dado, de qualquer sensor, o dado é gerado com ruído, o dado tem erro, o dado tem problema. Então, alguns dos problemas que a gente teve que lidar com nesse projeto foram que, por exemplo, ônibus que a gente detecta circulando na cidade e que não estão cadastrados na frota. Então, para esses ônibus, a gente não sabe qual que é a tecnologia veicular, a gente não sabe qual é o tamanho, ele pode ser um mini ônibus, ele pode ser um biarticulado, ele pode ser um trólebus, e a gente não consegue saber como fazer a conta de emissões para aquele veículo. Então, nesse caso, a solução que a gente adotou foi de expandir os resultados para o total dos ônibus observados, respeitando a proporção identificada de modelos e tecnologias, né? Então, a gente vai analisar os ônibus que estão rodando, ver os que estão na frota, os que a gente conhece o modelo, conhece a energia, o combustível, etc. E em cima da proporção de cada categoria, de cada modelo, de cada tecnologia veicular, a gente vai expandir os que a gente não conhece na mesma proporção dos que a gente conhece. E também tem problemas de alguns dias não terem dados. Então, tem alguns dias que o sistema GPS da prefeitura não funciona, tem dias que, às vezes, tem um problema na integração. Então, a gente também expande esses dias, também respeitando a proporção entre dias úteis, sábados e domingo. Então, a gente calcula as emissões em dias úteis, sábados e domingo, vê o dia que faltou, se ele é um feriado, se ele é um dia útil, a gente expande para aquele dia de acordo com os dias que a gente calculou. Além disso, tem um outro problema, eu vou ter que fazer uma digressão aqui um pouquinho, para justificar uma outra parte que tem na ferramenta, que a gente vai falar um pouco sobre epistemologia e como que a gente estabelece fatos e como que os cientistas, como que a sociedade acredita em coisas, estabelece fatos, que existe aí uma contradição entre a descoberta de fatos, né, que é uma visão mais tradicional do cientista, né, que a gente acha que é aquele cara que de repente descobriu alguma coisa, né, gritou eureka e achou e entendeu algum problema, e esse cara, o Bruno Latour, ele argumenta que os fatos, na verdade, são construídos, né, que os cientistas estão sempre no trabalho de convencer, de ser convencido e convencer os outros, né? Então, ao invés de você ter lá um monte de hipóteses, ter um fato ali escondido que você vai eliminando e, de repente, você acha aquele fato e você fala, olha, pessoal, isso aqui é como isso funciona, isso aqui é uma verdade, o que acontece na prática é mais que algumas instituições que têm reputação estabelecem algumas coisas e usam essa reputação para estabelecer partes de algum fato,
esses fatos que são estabelecidos vão gerar outros que vão construindo até uma conclusão, uma grande conclusão, né? Uma consequência disso, que isso que interessa para a gente, é que se a gente apresenta o fato simplesmente sem mostrar como que foi o processo de conclusão, como foi o processo de construção daquilo, se a gente apresenta só o fato, qualquer pessoa pode construir a partir de outras hipóteses e mudar a conclusão do fato que a gente está querendo demonstrar. Então, se a gente só mostra um número, se a gente só mostra um valor e fala, olha, é isso, alguém vai falar, não, é isso porque tem essas outras coisas aqui que estão levando a esse valor, né? Então, na nossa ferramenta, a gente também teve uma preocupação em contextualizar esses valores de emissões, porque, no limite, se você tirar todos os ônibus da rua, você zera as emissões de transporte público na cidade, entendeu? Então, é interessante você reduzir as emissões mantendo a qualidade do serviço. Você tem que reduzir emissões mantendo o serviço, mantendo frequentação, mantendo o uso do transporte público, né? Então, a gente contextualiza esses valores que a gente calcula de emissões com algumas outras variáveis operacionais, por exemplo, a velocidade média operacional, a frota circulando, a produção quilométrica, né? Outra forma de você reduzir emissões é você tirar ônibus da periferia, onde tem menos gente, que transporta menos gente, concentrar o ônibus só no centro da cidade, e aí você vai diminuir as emissões por passageiros. Então, eu queria primeiro, agora, mostrar um pouco como funciona na prática essa ferramenta. Deixa eu voltar aqui, trocar a tela, espera um pouquinho só. Tá, acho que agora vocês estão vendo aí a tela da ferramenta. Na parte de visualização, ela acaba sendo bem básica. Ela mostra, são gráficos, né, de várias variáveis aí que a gente está calculando. A gente consegue analisar eles de forma anual, e aqui é interessante a gente ver o impacto aí da quarentena, por exemplo, nas emissões de poluentes do transporte público, né? Então, a situação aqui em janeiro, fevereiro, é a situação típica aí de emissões durante um período normal de operação da rede, e aqui, em final de março, onde começa a quarentena, e durante o mês de abril e maio, onde os deslocamentos foram reduzidos, as emissões de transporte público caíram pela metade, né? A gente pode, além de analisar as emissões, isso daqui é a emissão geral de todo o sistema, mas a gente pode analisar por tecnologia veicular. Então, se a gente pegar só os ônibus rodando com tecnologia diesel P5, que é um motor a diesel mais antigo, ele vai mostrar aí o perfil de emissões só dessa tecnologia, e aí está no ano inteiro, demora um pouquinho para calcular, mas aí eu tenho as informações aí só dos ônibus rodando com diesel P5, que é a tecnologia mais antiga, quanto que eles contribuem para a emissão de CO2 na cidade. Aqui nas variáveis operacionais tem algumas coisas interessantes, que é a produção quilométrica, né? Então, quanto que esses ônibus andaram em quilômetros na cidade, para justamente verificar se a queda de emissões não se deveu a uma queda de circulação de veículos, né? Então, aqui a gente vê que mais ou menos o mesmo perfil que a gente observou lá para as emissões atmosféricas, os ônibus rodavam cerca de 600 mil quilômetros por dia, esses de diesel P5, né? Passaram a rodar cerca de 300 mil quilômetros por dia, então metade do que rodava antes, né? Além disso, a gente consegue ver também a frota circulante desse tipo de tecnologia, mas a gente também pode fazer análise também por linha de ônibus, a gente consegue escolher linha a linha, a gente consegue escolher tamanho de veículo, e a gente consegue analisar. Então, aqui, a frota acho que era do diesel P5, tem um bugzinho aqui. Então, a frota também caindo, né, pela metade. Se a gente for ver a frota de todo o sistema, a gente vê que ela era cerca de 14 mil ônibus antes da quarentena, ela cai para cerca de 6 mil ônibus
depois da quarentena, né? Então, aqui na parte de variáveis, a frota... Né? Então, antigamente, antes da quarentena, a frota chegava perto de 15 mil ônibus por dia, depois ela está em 6 mil ônibus, e aqui a gente já vê que em fim de agora começo de junho, o último dado que a gente tem aqui é de 6 de junho, semana passada, 11 de junho, na verdade, ontem. Então, ontem já tinha uma frota que já está bem próxima da frota normal da cidade. Além dessa visualização, a gente tem uma outra visualização, é uma ferramenta que a gente está terminando, a gente está arrumando ainda alguns detalhezinhos para publicar. A gente tem uma visualização que é mais para a sociedade civil conseguir acompanhar essas metas de redução de emissões, onde a gente calcula mensalmente as emissões de cada material, NOx, CO2 e material particulado, onde a gente dá o limite para o ano, que tem que ser de acordo com a meta que é estabelecida em relação a 2016, e a gente vê até hoje, no momento atual, quanto que a gente já consumiu desse nosso orçamento de emissões aí que a gente tem para gastar até o fim do ano. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Se vocês tiverem agora alguma pergunta, fico à disposição, só avisando que a gente está contratando também, então se você tem interesse em trabalhar com isso, se você gosta de fazer esse tipo de coisa, mande currículo para a gente, que a gente está também procurando mais gente para aumentar a nossa equipe. Tá. Obrigado, Roberto. Então, a pandemia ajudou, por enquanto, na emissão de poluentes aí, né? Então, se não tiver uma pandemia todo ano, resolve essa questão. A gente acredita que esse ano vão bater a meta facilmente de emissões, porque 3 meses aí rodando com 50% da frota das emissões. Não do jeito que a gente gostaria, né? Exato. Tá. Mas, então, vamos lá. O Eric Tokuda perguntou quais as vantagens e desvantagens desta abordagem de sensores móveis de emissões com relação a uma rede de sensores estáticos. Tá. A gente aqui está medindo a poluição causada pelo transporte público e não a total de emissões gerados na cidade pelo transporte, né? Então, isso aqui não substitui, e aqui a gente não tem nenhuma informação sobre a emissão gerada por veículos particulares, né? Então, sensores distribuídos na cidade, eles ajudam a medir as emissões totais sendo geradas na cidade por indústria, veículo particular e outros equipamentos que poluem, né? Então, uma coisa é complementar a outra. Esse monitoramento é importante porque existem metas e existem políticas públicas definidas em cima desses fatores de emissão, né? Dessas emissões. Então, para a sociedade saber, será que a gente, né, já que a gente já não cumpriu aquela primeira meta de 10 anos, será que a gente vai cumprir essa meta de 20? Devemos cobrar o gestor público como que estamos dentro do planejamento de zerar as emissões de transporte público em São Paulo. Então, a ferramenta é dedicada a isso, a ajudar a sociedade civil a fiscalizar o cumprimento dessas metas que foram definidas para o transporte público, né? Então, ela complementa um pouco a medição por sensores. E o Álvaro Luiz Fazenda pergunta como validar as medidas. A CETESB divulga dados relativos à poluição atmosférica na cidade? Os dados relativos em relação aos ciclos diários correspondem? Então, é um pouco a mesma coisa, né? A CETESB tá monitorando o conjunto das emissões da cidade de São Paulo, não aquelas que são específicas do transporte público. Até então, para tentar estimar as emissões, a parte do transporte público nessas emissões, o pessoal usava umas contas bem gerais, assim, tipo, com umas velocidades médias, média do sistema, com um perfil de frota do sistema, uma quilometragem do sistema, e pegava médias globais, médias gerais do sistema, para tentar inferir um número de emissões, um valor de emissões de CO2, de toneladas de CO2, de NOx, de material particulado. Aí a inovação aqui é que a gente está indo no detalhe, a gente está pegando exatamente o que cada ônibus está andando, exatamente a velocidade que ele está desempenhando durante o dia, e aí estimando a emissão em cada trecho percorrido pelo ônibus, né? Então, é uma estimativa muito mais precisa do que essa de inventário de emissões que era feito antigamente usando índices gerais do sistema.
O Alessandro Santiago está interessado em saber se dá para contabilizar a região por onde passa os ônibus ao invés de só linhas, saber emissão por região. Nessa ferramenta a gente não disponibiliza essa visualização, mas a gente tem o dado discretizado ao nível de segmento entre dois pontos de ônibus. Então, para qualquer segmento entre dois pontos de ônibus, a gente consegue saber quanto está sendo gerado de emissão naquele segmento ao longo do dia, por todos os veículos que passam por lá, né, em todas as horas do dia. Só que é um pouco isso, quer dizer, o engenheiro ambiental está acostumado a trabalhar com esse dado numa granularidade muito maior, né? Então, a gente já dando essa granularidade de linha, a gente vai também ter por operadora, né, por horário do dia, por dia, já é muito mais granular do que o engenheiro ambiental está acostumado. O Felipe Conte perguntou como vocês conseguiram obter os dados dos veículos públicos. Esses dados foram transmitidos para a gente pela SPTrans, pela parceria que a gente tem no desenvolvimento desse projeto. Eles não são dados públicos, o perfil da frota não é público, mas eu acho que tem que fazer, quer dizer, dá para talvez pedir por lei de acesso à informação. Eu não conheço a razão pela qual os dados não são públicos, mas esses dados não são públicos e acho que a gente deve fazer um esforço aí de sociedade para liberarem esses dados para a sociedade. Serafim Silva pergunta: sensores para a coleta dos dados ficam definitivamente nos ônibus? Não, a gente equipou os ônibus com sensores de aceleração, né, de medição de aceleração e de motor, mas foi durante um período, né? Então a gente selecionou 12 linhas e equipou os veículos dessas 12 linhas para medir a aceleração e como era o perfil de aceleração ao longo do dia. E aí depois retiramos esses sensores. Foi difícil, teve que trabalhar, teve que convencer os operadores, porque aí o operador fala que na hora que instala o sensor, o carro dele vai consumir mais, ele vai ter custo, e ele não tem nenhuma contrapartida em instalar aquilo no ônibus dele, mas foi um trabalho que deu um trabalho, assim, demorou tal, mas conseguimos convencer 12 linhas aí a monitorar. Então você põe os sensores só para entender quanto cada tipo de ônibus emite, e depois, hoje em dia, você usa os dados do GPS do ônibus para rastrear o deslocamento dele? Foram duas etapas. A gente botou o sensor para ver exatamente qual que é a aceleração do ônibus em cada trecho daqueles, e depois, com esse perfil de aceleração, levamos o ônibus para campo de prova, e os motoristas, eles tinham um gráfico, um tablet que mostrava como eles tinham que dirigir e conduzir o veículo para medir o perfil de emissão de cada trecho que a gente identificou na cidade. Então, os motoristas iam lá, num campo de provas vazio, acelerando, brecando, acelerando, brecando, acelerando, brecando, acelerando, brecando, para simular o que a gente tinha medido em campo, num trecho de baixa velocidade. Aí, num trecho de média velocidade, eles aceleravam mais tempo, brecavam, e eles imitavam no campo de prova aquele perfil que a gente tinha detectado com sensores em campo, em operação. A Clarissa quer saber se você tem uma opinião sobre, do ponto de vista da periferia, qual é a melhor opção para transporte. Mas aí no contexto do pós-Covid ou antes da Covid, né? Porque agora a gente vai mudar bastante coisa, esses problemas que tem de evitar aglomerações para reduzir contágio e tudo mais. Então, o que vai acontecer com o transporte público é uma grande interrogação, assim, tá todo mundo tentando descobrir como que dá para criar redes de transporte que sejam financeiramente sustentáveis, que evitem aglomerações e que atendam os desejos de deslocamento da população, né? Provavelmente, para locais que tenham menor quantidade de pessoas a transportar, é possível que o transporte mais coletivo por ônibus comece a ficar inviável, né? Não sei, né? Ninguém sabe direito ainda, mas tem que equilibrar a necessidade de levar grandes quantidades de pessoas com a restrição de não colocar essa grande quantidade ao mesmo tempo no mesmo veículo, né? Então, para ter uma ideia, a capacidade de um ônibus de pessoa sentada corresponde a 25% do total do ônibus. Então, se a gente quiser operar uma linha que hoje é lotada
apenas com pessoas sentadas, se a gente mantiver a frota, a gente vai estar oferecendo 25% dos lugares que a gente oferece hoje. A gente vai conseguir carregar 25% dos usuários que a gente carrega hoje, né? Então... Você acha, então, que isso pode ter impacto de longo prazo, não só para os próximos 2 anos, mas nos próximos 20 anos mudar o jeito que o transporte vai ser? Por conta de outras pandemias? A perspectiva pessimista é que isso, mesmo para a Covid, né, assim, o otimista é que vão encontrar uma vacina rápida e tal, mas ao mesmo tempo, né, tem pesquisadores dizendo que o HIV existe há 20 anos e não tem vacina contra o HIV ainda, né, então ninguém sabe exatamente em que momento a gente vai poder transportar 100 pessoas de pé dentro de um ônibus novamente, entendeu? Então, vai ter que usar mais tecnologia para ser mais eficiente, vai ter que reduzir custos, e aí vai ter que, tem que ver o que vai ser viável e o que vai ser inviável. Tá, e o João Pedro Basso pergunta, os fatores de emissão dos veículos, conforme combustível, motor e topografia, são públicos? Vocês vão disponibilizar isso? Então, isso é uma longa novela, esse fator, o trabalho que, essa primeira etapa do trabalho foi feita em parceria com o IEMA e Ministério das Cidades, né? O Ministério das Cidades nem existe mais, o trabalho ainda não foi publicado, porque falta uma aprovação do governo federal, que foi quem encomendou o trabalho, para que isso que o trabalho está de acordo com o previsto e que pode ser divulgado, né? Então, por enquanto, ainda não é público, mas por motivos burocráticos. O objetivo é que isso seja público, e inclusive os relatórios que a gente fez para 6 cidades e uma análise global das 6 cidades, também esses relatórios eventualmente vão ser públicos, ainda não são por problemas burocráticos. Tá, o Leopoldo Yoshioka pergunta, qual foi a conclusão do estudo? É possível reduzir emissões de que forma? Trocando a frota ou o modelo operacional? Não, legal, boa pergunta, porque isso daí é um assunto que o pessoal do IEMA e o pessoal de engenharia ambiental bate bastante. É que existem 2 formas de reduzir as emissões, né? Ou você troca os veículos para veículos que emitem menos, e aí troca tudo por elétrico, alguma coisa assim, ou você muda a forma de operar, aumenta a velocidade, por exemplo, né? Então, você construindo mais corredores, por exemplo, aumentando a velocidade operacional da frota, as emissões, a quantidade de emissões reduz também. Então, com essa ferramenta, a gente consegue medir esses 2 impactos, tanto o impacto da mudança na velocidade operacional, quanto o impacto na troca da frota por veículos com tecnologias mais limpas, né? Então, mas a conclusão é que, assim, é que para atingir essas metas que a prefeitura impôs, o horizonte é trocar a frota toda para ônibus elétrico. Não vai ter como reduzir a 100% as emissões de CO2 sem colocar ônibus elétrico, certo? Mas que existem outras técnicas que podem ser usadas em outras cidades para reduzir as emissões sem necessariamente trocar a frota e ter investimento em frota. Tá, a Júlia de Souza Campos Faia pergunta qual a previsão de lançamento dessa plataforma online? Não deve ser depois de agosto. Até agosto deve estar funcionando, e aí vai sair em imprensa, o IEMA vai fazer divulgação também na mídia e tal, para essa ferramenta estar disponível também para a população, que é o objetivo, que é para controle social das metas de emissão do transporte público. Tá. O Diogo está perguntando se isso é integrado à plataforma Intercity. Posso responder que não. Isso é um software independente que o grupo do Roberto fez. Ainda não. A Cipópolis é parte do projeto Intercity, mas é um software separado. Isso que ele fez. Roberto, a gente pode postar os seus slides no site do webinar que o pessoal pediu? Pode, acho que pode, não tem problema. Não tem problema, pode sim, não tem nada que é segredo aí. Tá. E do Alessandro também, se o Alessandro puder me passar, daí eu posto hoje ainda, se der certo, no site lá do webinar, daí algumas pessoas pediram já podem baixar. Okay. Então é isso, muito obrigado pela participação de todos. A gente tem outro seminário, eu esqueci agora se é daqui 2 ou 3 semanas, mas está lá na página web.
Então, espero que vocês apareçam de novo, contem para os amigos aí. Deu certo, eu estava um pouco assustado de fazer uma Google Meet com 200 pessoas, mas deu certo. Então, a gente vai repetir na próxima vez. Então, muito obrigado, Roberto, parabéns pelo trabalho. E ele merece aplauso também, a gente aplaudiu para o... Então é isso, obrigado, gente, até a próxima. Valeu. Valeu.